Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o professor David Fagundes para mais uma aula do canal É para Copiar. Pessoal, hoje vamos falar de potenciação. Por que nós vamos falar de potenciação? Eu tenho já uma playlist falando sobre isso, vou deixar aí na descrição do vídeo. Mas com essas dicas que eu vou dar para você, você pode ter certeza que não vai ter erro, tá? Então, eu vou dividir essa parte de potenciação em duas aulas. A primeira aula vai ser o básico da potenciação, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com a potenciação, né, com uma potência com expoente zero. Então, eu tenho aqui expoente zero, tá? Então, nessa potenciação de expoente zero, eu tenho uma base a, que é um número real qualquer, sendo um número real qualquer, o a, tá? Então, eu tenho o a elevado a zero. Quando eu tenho um número elevado a zero, essa minha potenciação, essa minha potência, então, será 1. Sempre será isso. Então, ó, vou pegar esse A aqui e vou transformar na parte numérica, tá? Em algo numérico, no exemplo mais fácil para você entender. Então, eu tenho aqui 2 elevado a zero. Todo número elevado a zero será 1. Então, todo número elevado a zero, o resultado sempre será 1. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Menos 1,2 elevado a zero. Opa, tem um sinalzinho negativo aqui. Não tem problema. A regra é a seguinte, quando o expoente for zero. Todo número elevado a zero será 1. Então, não importa se ele é positivo ou negativo, a resposta sempre será 1. E se for fração? Menos 1/3 elevado a zero. Então, tem a situação que ele é negativo e é uma fração, mas ele está elevado a zero, portanto, todo número elevado a zero é 1. E se eu tiver uma dízima, 0,3333 elevado a zero. Como que será essa resposta? Qual será essa resposta? Será 1. Portanto, toda potenciação com expoente zero, toda potência com expoente zero será 1. Beleza? Então, eu tenho aqui já com expoente zero. Então, vamos para outro exemplo. Se eu tenho com expoente zero, eu tenho também potências com expoente 1. Então, vamos lá. Potências com expoente 1. Eu tenho o a, que é qualquer número real, elevado a 1. E todo número elevado a 1 será ele mesmo. Portanto, a elevado a 1 será a. Beleza? Então, vamos lá com o exemplo. Se eu tenho menos 3 elevado a 1, menos 3 elevado a 1 será menos 3. Portanto, será ele mesmo, será a base, tá? Então, menos 3 elevado a 1, menos 3. Menos 2/7 elevado a 1 será menos 2/7. Beleza? Se eu tenho 0,5 elevado a 1, a minha resposta será 0,5. Beleza? Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Se eu tenho lá a mesma dízima ali, 0,3333 elevado a 1, será os mesmos 0,333. Beleza? Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu tenho
com expoente 0, com expoente 1 e com expoente maior que 1. Então, todos os números com expoentes maiores do que 1, deixa eu separar aqui, vamos lá. Eu vou pegar um número real qualquer, a elevado a 2 ao quadrado. Então, ó, eu tenho um expoente e tenho minha base. Esse meu expoente está mandando a minha base multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Portanto, a vezes a. Beleza? Então, vamos fazer aqui um exemplo numérico com números. Um bem simples. Tenho 3 ao quadrado. Beleza? 3 ao quadrado, o expoente está mandando a minha base 3 multiplicar por ele mesmo 2 vezes. Então, é 3 vezes 3. Portanto, 3 vezes 3 igual a 9. Beleza? Eu tenho uma regrinha aqui quando a minha base for negativa. Por exemplo, se eu tenho base negativa com expoente par, essa potência sempre será positiva. Como assim? Eu tenho aqui a minha base menos 2 e meu expoente 2 aqui está mandando a minha base menos 2 multiplicar por ela mesma 2 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2 é 4. E se eu tenho multiplicação, eu posso fazer a regra de sinal aqui. Menos com menos, mais. Portanto, será positivo. Agora, se for ímpar o meu expoente, vou pegar a mesma base com expoente ímpar, o 3. Então, ó, o meu expoente está mandando a minha base multiplicar por ela mesma 3 vezes. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Beleza? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu tenho uma multiplicação, menos com menos, mais com menos, menos. Portanto, eu chego à conclusão que, quando a minha base for negativa com expoente par, a minha potência é positiva. Vou repetir. Quando a minha base for negativa com expoente par, a minha potência sempre será positiva. Agora, se a minha base for negativa com expoente ímpar, a minha potência sempre será negativa. Vou repetir de novo. Olha só, base negativa com expoente ímpar sempre será potência negativa. Sempre será isso, pessoal. Não muda, beleza? Mesmo se for em forma de fração, em forma de número decimal, a regra sempre se aplicará, tá? Dessa forma aqui, base com expoente par, potência positiva, base com expoente ímpar, potência negativa, beleza? Eu tenho aqui também, para finalizar, se eu tenho os números maiores do que 1, eu tenho também potência negativa. Quando eu tenho potência negativa, eu tenho um número real qualquer, a, elevado a menos 1, beleza? Elevado a menos 1. Eu pego essa base aqui e vou pegar o inverso dessa base. Olha só, todo número, por exemplo, número inteiro, ele é um número racional. Por quê? Porque o a eu posso representar assim também, ó, a sobre 1. E eu invertendo, vai ficar 1 sobre a, e invertendo aqui essa minha base, o meu expoente passa a ficar positivo, por isso que eu tenho que inverter. Sempre é assim, pessoal, não muda. Vou pegar um outro exemplo aqui, agora com números. Eu tenho 5 elevado a menos 3. 5 elevado a menos 3 é a mesma coisa que a inversa de 5 é 1/5. Isso daqui é elevado
a 3. Pode ser aqui, pessoal, pode ser representado assim, como também assim, tá? Alguns livros representam dessa forma, mas você pode entender assim também, tá? É a mesma coisa, tá? Então, vamos pegar um outro exemplo, agora com uma fração. Eu tenho aqui 1/3 elevado a menos 2, tá? Bem simples. Então, eu tenho que inverter, então vai ficar 3 sobre 1, tudo isso elevado ao quadrado. O que era o meu expoente negativo acaba virando positivo, aí é só você resolver. Esse expoente vale tanto para o numerador quanto para o denominador, beleza? Então, ó, só para fazer aqui, 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1, e 9 sobre 1 é a mesma coisa que 9. Tá? Mais um exemplo para fixar. Eu tenho menos 3 sobre 5 elevado a menos 3. Então, ó, vou inverter primeiro, tá, a minha base para transformar essa potência positiva, esse expoente positivo. Então, vai ficar menos 5 sobre 3, tudo isso elevado a 3. Só muda o sinal daqui do meu expoente, não da minha base, tá? Então, fazendo isso, eu posso resolver normalmente aqui a minha base, tá? Então, aqui, 5 elevado ao cubo, 5 elevado ao cubo vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, sobre 3 vezes 3 vezes 3. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 25, 125, beleza? Sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Agora, pessoal, é o seguinte, lembra? Base negativa com expoente ímpar, potência negativa. Vou deixar aqui, está bem pequenininho, tá? Mas isso daqui é o sinalzinho. Vou deixar aqui embaixo a resposta, ó, menos 125 sobre 27. Beleza, pessoal? Então, é isso. Essa daqui são as regrinhas, tá? De potenciação, beleza? Então, é isso. Com essas regrinhas aqui, pode ter certeza que você não vai errar. Tendo domínio dessas regrinhas aqui, você não vai errar nenhuma questão mais sobre potenciação. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários do vídeo que eu respondo o mais rápido possível. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para você receber aí as notificações das aulas, tá? Cada aula postada aí você vai ser notificado. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Valeu!